e o Galo está confiante que consegue chegar a um acordo com o Botafogo, viu? A diretoria atleticana acredita que é possível, por 7 milhões de dólares, chegar a um acordo com o Botafogo. Fala, galera, saudações alvinegras. Terça-feira movimentada no Galo, o Galo aí buscando a contratação de novos reforços aí para a temporada do Galão. Final de semana já tem o clássico, Galo e Cruzeiro lá nos Estados Unidos. E galera, trouxe para vocês aqui um trecho onde os comentaristas aí debatem os nomes que vão pintar aí no Galão da Massa, galera. O Natanael já chegou em BH, Coelho aí muito próximo de ser anunciado e agora Júnior Santos. Vamos conferir esse trecho aqui que eu separei para vocês. Se inscreva, deixa o like e vamos ver, galera. E olha aqui, o desejo de todos os times do Campeonato Mineiro tá aqui com a gente também. A taça do Campeonato Mineiro, quem vai levantá-la? Quem será o coroado para pegar e levantar essa belezinha que é pesada, viu? Já adianto pra turma, é pesada. O quanto que pode ser prejudicial ao Atlético essa demora toda que ele teve para acelerar algumas contratações. A gente tem um exemplo, que o Natanael já está na cidade, o Atlético fala de atacantes, então agora começou a pipocar, aparecer nomes reais que o Atlético possa vir contratar, mas já tem especificamente certo a questão do Natanael, que deve ser em poucas horas, aí o Atlético deve anunciá-lo de forma oficial. Mas quanto que isso pode ser prejudicial e também você vê um Atlético para esses amistosos, que o Cuca realmente ele está preocupado com o time que ele vai montar para esses jogos lá nos Estados Unidos, que pode parecer algo tolo, né, amistosos, mas que acaba quando você tem o peso de um Atlético e Cruzeiro, a história fica um pouco diferente. Boa tarde para você, para os amigos telespectadores. Esse jogo ele vai contar para as estatísticas, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro, tanto de Cruzeiro quanto do Atlético, como um clássico jogado. Daí vai estar na história. Claro que são duas equipes no começo de preparação. Eu não acho que o que acontecer no clássico vai determinar o ano de 2025 de ambos, mas vou me ater a falar do Atlético agora, que é o assunto. Elton, é difícil essa resposta, a gente só vai ver ou não ao longo da temporada, mas a gente tem que colocar aqui na balança que foram praticamente 3 semanas perdidas até o anúncio do Cuca, mais 2 semanas de janeiro, já que hoje é dia 14, teve a apresentação, os jogadores estão fazendo ainda aquela parte, a pré-temporada começou recentemente. Então, assim... Foi quinta, né, gente? Então, Elton, a gente está falando de 5 semanas. Num futebol brasileiro que vai ter o calendário mais apertado ainda nesse ano de 2025, isso pode fazer a diferença. Temos que lembrar que, diferente do ano de 2021, quando o Cuca chega e participa da montagem, é uma remontagem. Sim. Isso é diferente. O Cuca praticamente subiu uma casa eu não vou dizer do ponto zero, porque a montagem daquele time começou em 2020, mas ela já tinha ali as fundações. Sim. E a partir dali, agora ele sabe a reforma, e como o pessoal costuma brincar que a reforma dá mais trabalho do que a construção, eu acho que a gente pode levar um pouco para o futebol também. E detalhe, nessa reforma, ele está tendo que ver peças irem embora, que ele achou que ia aproveitar nessa casa. Sim. Caso do Batalha, Sim. A gente sabe que ele queria trabalhar com ele. Ele chegou citando a oportunidade de voltar a trabalhar com o Zarate. Então, a gente está falando de 2 peças dessa casa atleticana que o Cuca queria contar, em que pese a situação que a gente viu o Zarate, acho que de fato ficou muito mais para o jogador, mas um asteriscozinho aí também para a direção de futebol do Atlético. Aprender com uma situação dessa para que não se deixe esticar. Repito, acho que a maior responsabilidade foi do jogador, mas uma próxima vez, quando o Vitor tiver a oportunidade, a gente fez o contato, desmarcou o empresário do atleta, colocamos a proposta na mão do jogador, nunca tivemos retorno. Opa, peraí, a terceira, o Zarate, é o seguinte, hoje, de repente, e aí eu tô dando um exemplo, né, Elton? Esse jogador, de repente, só vai treinar a partir do momento que sentar com a direção de futebol e resolver a situação como a direção determina. Mas eu acho que é algo que faz parte do aprendizado ainda do Vitor, repito, tá? Para deixar claro para o telespectador de casa, de maneira alguma estou atribuindo a responsabilidade a ele, mas eu acho que mesmo naquelas situações em que o fechamento não depende de você, você pode tirar algum tipo de lição para aprender e para levar para o futuro. O Atlético chega meio que às pressas, Elton, aos Estados Unidos. Um senso de urgência muito maior do que do Cruzeiro, que, como o próprio Diniz disse, está na sua pré-temporada desde o dia 25 de setembro.
do ano passado, quando chegou ao clube. Então, olha só, a minha questão e o que eu tenho batido tanto na forma que foi administrada essa pré-temporada para o Atlético, claro, é a seguinte situação. O Atlético se representou, vocês vão me ajudando aí em questão de números, tá? O Atlético se representou no dia 9, correto? Dia 9, quinta-feira. Hoje é dia 14. Então de lá para cá foram 5 dias. Amanhã, no 6º dia, o Atlético viaja para os Estados Unidos, que é uma viagem longa, que é algo muito reclamado pelos próprios jogadores ao decorrer da temporada. Vamos colocando tudo isso no combo. Aí, o time vai ter, como se fosse um jogo de Libertadores, vamos pensar assim, ó, é viajar, treinar e jogar. Ele vai fazer isso, o primeiro jogo dele na temporada, contra o Cruzeiro. É o principal rival, é o time que contratou muitos atletas, está formando um grande time, tem gerado uma grande expectativa. Então eu estou colocando o combo Atlético, eu estou falando Atlético. O Campeonato Mineiro, ele já começa no dia 18, o Atlético já vai estar fora. Aí vamos pensar, eu vou voltar um pouco no tempo, que antes os times pensavam da seguinte forma: a pré-temporada é necessário de 12 a 15 dias para você fazer a sua estreia no Campeonato Mineiro. O Atlético não vai ter esses de 12 a 15 dias para iniciar um jogo importante. Porque se fosse um jogo contra um outro time, vamos lá, um time da Alemanha, lá nos Estados Unidos, a pressão ia ser outra completamente diferente. Era muito, muito diferente. E o Cruzeiro, ele já foi para os Estados Unidos no dia 3 e chega lá no dia 4. É isso, produção? Se eu não me engano é dia 4. Vamos pôr que o Cruzeiro chegou lá dia 4. O Cruzeiro já está com 10 dias de preparação. O Cruzeiro chega dia 5, então o Cruzeiro está no 9º dia de preparação. O Atlético, os primeiros dias são só para exame médico, para teste de secar, enfim, exame de sangue, teste ergométrico. Campo é diferente. O jogador vai ter que pegar tudo isso. Eu queria, claro, que você colocasse todos esses combos que eu coloquei para que o torcedor entenda que o Atlético que ele vai ver contra o Cruzeiro está bem longe de ser um Atlético que realmente vai ser o Atlético para o Campeonato Mineiro. Porque muito se diz que é o seguinte: os jogadores se soltam mesmo a partir do 3º jogo. E o Atlético, ele vai chegar aqui para jogar no Campeonato Mineiro no 3º jogo. O Atlético mesmo, o Atlético montado. Então, o erro está lá atrás, lá em quem fez e assinou para colocar os jogadores começando do dia 9, para toda essa representação. Então é isso. Assim, o meu desabafo quanto à questão é de logística do Atlético, que para mim é um erro absurdo. Exatamente. É aquilo que eu te falo no meu primeiro comentário, né? Mesmo com as falas do Vitor, a crítica sobre o planejamento ainda se mantém, Se mantém. Ainda se mantém. Inclusive, acho que uma das últimas perguntas ele responde dizendo que quando buscava um treinador, né, o Atlético já conversava com o Cuca, né? Ou seja, já era algo que poderia ter se resolvido há mais tempo. Eu entendo a necessidade, né, de tentar buscar o Luiz Castro, acho que seria um baita treinador para o Atlético, mas vendo, né, que a negociação estava se arrastando, né, o Cuca já era uma ótima oportunidade, o Cuca disse que tudo se resolveu quando ele recebeu a ligação em 2 dias. Né? Então foi uma situação assim, bem rápida para se resolver com o Cuca. Eu até entendo, né, a necessidade de tentar um novo treinador, mas se já era uma ideia, né, se o Cuca já era uma ideia, por que não começar as tratativas de forma mais rápida? E aquilo que eu já disse, né, o Vitor defendeu falando que o planejamento de elenco já estava sendo feito desde setembro. Mas o que vinha sendo feito desde setembro? Eram só as renovações, né, do contrato do Fux, do Robert, ou era de fato uma procura por algumas peças, né, como é o caso do Natanael? Porque dependendo do que for, realmente andou muito devagar. Sim. Porque, beleza, você renovar com o Fux é importante, você renovar com o Robert talvez tenha ali a sua vantagem, mas é algo que pode ser feito com mais rapidez, com mais agilidade. Já são atletas que estão ali no dia a dia do clube, é algo que já transmita, a transitante do negócio é mais rápido, né? Sim. Aí você chega por exemplo, para uma negociação, uma coisa mais complicada, difícil, leva tempo, ainda mais com um atleta que está saindo de outro clube, né? Que é uma nova oportunidade, ainda mais o mercado como está, né? A gente fala muito do mercado inflacionado, é algo que demora, vai demorar tempo. Então isso sim já deveria estar sendo feito há muito tempo. Como eu disse, né? A busca por um lateral, por um atacante,
tudo isso já deveria estar sendo pensado. E aí é uma coisa que é claro, a gente tem que fazer uma crítica à CBF também, porque é um calendário muito absurdo, o calendário de 2025, calendário ridículo, né? Eu entendo a necessidade de parar durante o Mundial, mas as coisas foram feitas muito de forma apressada, porque alguns clubes já estavam com a pré-temporada realizada, claro, fechada, né? O caso do Cruzeiro, do Atlético. O Santos desistiu da pré-temporada nos Estados Unidos para poder se dedicar, né, à preparação, à pré-temporada aqui no Brasil. Então, assim, é uma coisa. O calendário da CBF prejudicou também. Então, eu tenho que fazer passar a responsabilidade para cada elemento. Colocar cada um dos seus devidos A CBF tem responsabilidade, o Atlético também tem responsabilidade. E aí a gente trabalha nessa análise, né? O que o Atlético poderia ter feito diferente era começar uma montagem de elenco mais rápida. A CBF poderia ter montado o calendário bem mais cedo também, inclusive o calendário feminino ainda não foi divulgado, né? A gente já está aí dia 14 de janeiro, feminino ainda a gente nem sabe como é que vai ser. Então, assim, a gente tem que dar responsabilidade para cada um seu potinho. Caixinha, cada um do seu potinho. Eu também gosto de separar as coisas para cada pote. Marcos, agora falando do Natanael, o lateral direito, que já está em Belo Horizonte, deve ser anunciado aí nas próximas horas. Também tem a possibilidade do Coelho, né, ser um contratado. Como que você está vendo, às pressas, essas movimentações do Atlético, Marcos? Principalmente esses dois jogadores, o Natanael e o Coelho. Para mim são contratações interessantíssimas. O Natanael é um bom lateral direito. Lá em 2021, 2022, um amigo meu, o Valor conhece muito bem, que é o Rafael Mendonça, ele já citava muito bem o Natanael, jovem, 23 anos. E a gente está aqui falando dos valores absurdos praticados hoje no futebol. O Atlético, pelas informações, 7 milhões de reais. É um valor muito bom. Vamos trabalhar entre 7 e 8, porque eu escutei 7,2 também. Tá na casa. Tá na casa. De reais, né? Então, assim, é um valor muito bom para um jogador que tem margem para crescimento, 23 anos apenas. E o Atlético precisa muito de reforçar esse setor. A Clara apontou muito bem, né? O Atlético já sem o Mariano, que já estava acima da idade, não renovou. Tem o Sarabia, que até hoje não se firmou. E o Coelho também é uma boa contratação. Pode ser uma coincidência, mas o Coelho está acostumado a atuar na grama sintética. A Arena MRV vai passar a ter um gramado sintético. Acredito que seja um ganho técnico pro Cuca ter um atacante já acostumado com esse tipo de gramado. O próximo que a gente vai citar também está acostumado. Pode ser uma coincidência, mas é algo assim que o Atlético faz muito bem buscar jogadores com essas características para reforçar uma posição que está sentindo muito. Perdeu o Paulinho, um dos principais jogadores do time, e vai bem no mercado nesse tipo de reposição. Aí os valores você já pode aplicar em outra situação, Sim. porque o Coelho já é um valor um pouquinho mais acima do mercado. Bem acima. Então vamos falar do outro nome, então. Outro nome que está sendo citado e está na mira do Atlético é o Júnior Santos, do Botafogo. Ele está muito bem acostumado com o tapetinho. Esse aí brilhava lá no tapetinho, viu? Ô Mike, seria um bom nome, seria um bom reforço para a equipe do Atlético nesse momento? Com certeza. Eu acho que o Júnior Santos é um baita reforço. Um reforço dentro da possibilidade do Atlético, né? Não é algo... É aquilo que a gente pensa que é um jogador assim, que entende o que é jogar grandes decisões. Ele já, na final da Libertadores, ele fez gol. Sim, é um cara que fez gol. É um cara que ele tem muita personalidade, que ele não se esconde, vai pra cima. Eu acho uma baita contratação. Eu acho que é algo dentro da realidade do Atlético, que não parece que é uma ilusão também, né? Algo que é plausível. Gosto mais dele do que do Coelho. O Coelho, eu acho ele um jogador mediano. Entendeu? Eu acho que ele é muito físico, muito voluntarioso, às vezes quando acerta um chutaço aí, né? Finaliza muito bem. Bem. Mas eu ainda acho que ele é um pouco limitado tecnicamente, não gosto tanto. Então, você falou a respeito da parte física. Eu acho que faltou físico ao Atlético. Sim. Na temporada passada. Eu acho que uma das coisas que a gente percebeu que fisicamente o Atlético perdia muito embate. Pode ser uma mudança, Valor, nessa questão de ideia, de perfil de atleta, quando a gente vê o Atlético tentar o Coelho, tentar o Júnior Santos, principalmente falando do Júnior Santos, que eu acho um atleta fisicamente muito bom. Um cara de 1,88 m, tem velocidade, tem imposição física, tem posicionamento, sabe esticar uma bola. A Clara citou o Rubens, está trabalhando agora no meio de campo, aquele Botafogo e Atlético de 2023. O Júnior Santos, meu Deus do céu, ele brincou com o Rubens. Ele atropelou, né? Atropelou fisicamente. É o que ele costuma fazer, né? Especialmente jogando do lado direito. Eu acho que é uma mudança de perfil físico e também do próprio Atlético. Porque, vou dizer o porquê.
O Natanael e o Coelho são jogadores, digamos, emergentes, querendo ainda, por mais que o Coelho já tenha jogado no Red Bull Bragantino e passado pelo Atlético Paranaense, mas são caras que estão com sede ainda de conquistar algo no futebol. E era uma crítica que eu fazia pontualmente ao Atlético. Eu acho que é excelente você ter jogadores igual o Atlético já teve o quarteto Paulinho, Hulk, Scarpa e Arana. Excelente. Mas você precisa de ter jogadores também que tenham um bom entendimento tático, até uma boa técnica. Eu tô com o Mike também, acho que o Coelho, assim, um jogador nota 6, tá? Com capacidade para fazer uma grande temporada. Como o caso do Júnior Santos. Para virar um 7,5. Mas o Coelho é um cara que não se omite. Inclusive, Ele é operário, eu acho ele operário isso, pra mas caramba. é isso pra mim que reforça ele ser uma contratação pontual e boa. Mas até. Entende quando eu falo assim, ele e Natanael são jogadores com fome para chegar a um clube igual o Atlético. O Júnior Santos também vai chegar com fome, pessoal, claro. Mas é um caso de um jogador que foi campeão, teve uma grande temporada, artilheiro da Libertadores, e é um absurdo fisicamente que o Júnior Santos faz. Nenhum corredor, nenhum lateral esquerdo, nenhum lado esquerdo, estou falando lado esquerdo, ele pode eventualmente jogar pela ponta esquerda e tumultuar o lado direito de uma defesa, mas essencialmente eu acho que onde ele realmente faz estragos é jogando pelo lado direito. Um jogador que também consegue entrar dentro da área, tem gol. Se não fosse a lesão dele, se não fosse a questão que ele teve na tíbia, né, ele fraturou a tíbia, ele teria uma temporada talvez até com números maiores. É que o Botafogo vai lá, o Textor busca o Luiz Henrique, então pouco se fala na ausência. A ausência do Júnior Santos não foi tão sentida, mas é um jogador com uma característica realmente de força. E aí, imaginando nesse Atlético, tiraria um pouco a responsabilidade do Hulk ser sempre o cara, né, para arrastar o Atlético do meio campo para a defesa. O Júnior Santos se encaixaria amplamente dentro daquilo que gosta de manejar o Cuca nas suas equipes. Eu falei aqui na minha primeira participação que eu estava questionando o poder de convencimento da direção atleticana de colocar o projeto do clube em uma satisfação para os jogadores. Eu até critiquei isso aqui no começo. Só que agora o Atlético tira do Botafogo o artilheiro da atual Libertadores, da última Libertadores, que fez o gol, inclusive o terceiro contra o Atlético, de um time que vai disputar o Super Mundial, um dos principais jogadores, o Valor citou muito bem, se não fosse a lesão, continuaria no time titular. Ele marcou 20 gols na temporada passada. 20 gols, mesmo com a lesão. Com a lesão. Voltou bem. E tem esse advento do Super Mundial, para mim é um grande atrativo para o jogador do futebol brasileiro disputar o Super Mundial. E o Atlético está tirando esse jogador do Botafogo. E isso é poder de convencimento. Aí eu tenho que dar os parabéns para a diretoria atleticana e acredito que tenha uma grande intervenção do Cuca nessa história. Sim, que é um grande profissional. A gente falou muito desse próximo, papel que o Cuca ia emprestar, né? E aí quando a gente fala isso, não é de forma alguma atestando incompetência ao Vitor, não, mas claro, ele é um cara que começou, ele assumiu o papel principal no futebol do Atlético no ano passado. O Cuca já tem muito mais, ele é técnico, mas ele estabelece relações além do campo também com jogadores. Aqui, deixa eu fazer uma conexão internacional. Vou tirar onda. BH, Brasil, direto. Onde está você, coisa linda? Lá em Orlando, direto para Orlando, nos Estados Unidos. Essa coisinha linda, sentindo frio, com um sorrisão no rosto. Fala pra gente, traga informações, se posicione aí pro pessoal, explique como que tá essa movimentação. Se você tem informação do Júnior Santos, eu queria colocar você para trabalhar um pouquinho. Coisa linda, é com você, Thiago Fernandes. Boa tarde, Altinho. Boa tarde, pessoal ligado nos Donos da Bola. Você não sabe o prazer que é estar aqui falando com vocês. Estou muito satisfeito de poder participar dos Donos da Bola. Estava escutando aqui. Ô, Altinho, vamos começar falando do Júnior Santos, que é uma situação muito importante. O Atlético fez uma proposta de 7 milhões de dólares. O Jorge Nicola tinha trazido isso. Primeiramente, eu consegui confirmar hoje mais cedo. Proposta do Galo de 7 milhões de dólares e o Galo está confiante que consegue chegar a um acordo com o Botafogo, viu? A diretoria atleticana acredita que é possível, por 7 milhões de dólares, chegar a um acordo com o Botafogo. Então, comecei pelo final e agora vamos falar daqui da pré-temporada dos clubes mineiros, né? Rapaziada, Júnior Santos no Galão
Vale a pena pagar aí 8 milhões de dólares, cerca aí de quase 50, né, 48,5, quase 50 milhões de reais? É muita grana, galera. É muita grana. Ele tem 30 anos, em outubro esse ano ele faz 31, ou seja, o retorno financeiro em uma venda futura só para o mercado árabe aí, talvez, sei lá, o cara faz chover gol, que não é impossível, mas é difícil de acontecer, né? Se tornar aí um grandíssimo fenômeno aí. E tomara que se vir para o Galo isso aconteça. Mas a chance disso acontecer e estourar e o Galo ter uma revenda futura aí é muito improvável, galera. E, na minha opinião, não vale a pena pagar 8. Não vale a pena pagar 8. Vale a pena pagar 5, galera. 5 ali no máximo. 8 não. Mas o Galo tem dono, né? Os donos que vão pagar a conta aí. Então, é um bom jogador. Teve aí a sua carreira, teve um boom na sua carreira aí no ano passado no Botafogo. O jogador de origem é ponta, mas que se tornou aí um centroavante com o técnico lá do Botafogo, fez bastante gol, mas ficou fora por muito tempo aí da temporada por lesão. Então, galera, é isso aí. Eu acho que não vale a pena, apesar de ser aí um grande nome, não resta dúvida. Muito bom jogador, gostaria de ter no Galo. Mas por essas cifras aí, eu acho que não vale a pena não. Comenta aqui, torcedor do Galo, a sua opinião. Se você tá torcendo aí pro Galo fechar com o Júnior Santos. Se inscreva, deixa o like, eu vou ficando por aqui. E aqui é Galo.